Uma boa noite a todos os jovens que estão participando juntamente conosco neste momento. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus e logo em seguida farei uma oração. A leitura que estarei fazendo é no Salmo de número 95. Salmo de número 95, um convite ao louvor ao nosso Deus. Nesse momento estaremos fazendo a leitura e diz assim a palavra de Deus: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com sua geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos orar. Santo Deus e bendito Pai, obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor preparou para te louvarmos, te exaltarmos, cultuarmos e adorarmos ao teu santo nome. E o Senhor derrama as tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos que estarão aqui te servindo e dos que estarão te servindo dos seus lares, ouvindo e vendo esta gravação. Que o Senhor possa derramar as tuas mais preciosas bênçãos sobre a vida de cada um e que possamos ver os teus preciosos feitos em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu só gostaria de avisar que no próximo sábado nós estaremos tendo aqui o culto presencial, a partir das 7 horas, e nós vamos continuar com o estudo do livro de Esté, agora o capítulo 3 e 4, tá bom? De Esté, então vocês estudem. E agora nós vamos passar para um momento de louvor, e logo em seguida, o momento de louvor, hoje nós teremos uma forma diferente, teremos uma conversa, né, em forma de podcast, sobre o tema usos e costumes no meio cristão, tá bom? Então nós vamos ter essa forma diferente hoje, né, de trazer a palavra de Deus, mas que pode ser mais esclarecedora para todos que estarão assistindo. Vamos louvar o nosso Deus. Boa noite a todos os jovens que estão aqui assistindo a programação dos jovens aqui nesse sábado. Queria deixar claro que a gente vai começar a cantar uma música em que a minha garganta não tem estado nos seus melhores dias, então perdoe-me por qualquer desconforto que eu venha gerar. Vamos estar cantando a música Na Corte do Egito. Espero que todos em seus lares venham estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Do Egito, ou na casa de César, na Babilônia eu sei que é lugar. Rejeito os teus manjares, reprovo os teus altares, e não é no lugar da casa, porque eu não tenho nem concedo, estou decidido e não sou separado. Sou escolhido, eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo.
César. Na Babilônia eu sei que é lugar. Rejeito os teus manjares, reprovo os teus altares, e nem me iludo com a casa. Porque eu não cedo, não retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido, eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. E agora, para dar continuidade ao louvor, a gente vai cantar o louvor Quando o Mundo Caiu ao Meu Redor, do Juliano Som. Espero que a gente possa repetir isso mais vezes, para que os irmãos venham estar aprendendo, até para cantar no próprio culto presencial. Vamos lá. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo haveria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, resta esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, resta esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite,
sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, resta esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontra abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, resta esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontra abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Está finalizado o momento de louvor. Bom, então a gente, nesse culto, decidiu fazer um formato diferente, né, em forma de podcast. E nós vamos estar, nesse momento, tendo aqui uma conversa e respondendo algumas perguntas. E aí o nosso irmão João Vitor, ele vai estar participando junto com a gente. Vai estar fazendo algumas perguntas concernentes ao tema usos e costumes, e o presbítero Chagas vai estar respondendo assim à luz da Bíblia nessas perguntas. São perguntas que são dúvidas de forma geral para o meio evangélico, e até mesmo alguns pensamentos em que o incrédulo tem sobre o cristão, né? Então a gente vai estar iniciando esse momento com o João Vitor, vai estar fazendo assim a pergunta que ele tem, que ele preparou, né, para que o presbítero Chagas possa estar respondendo. Ok. Seguinte, antes que a gente possa começar, eu queria agradecer porque o senhor chegou até aqui, né? O senhor aceitou o nosso convite de fazer podcast. E eu quero já começar com uma pergunta que eu tive pensando, até me veio na cabeça vontade sobre fazer isso, só que eu sempre questionei se era certo ou errado. Aquela velha história sobre crente pode pintar o cabelo, pode furar a orelha, pode, sei lá, colocar uma listra no cabelo e tal. Eu sei que a gente não tem muito bem uma resposta formulada para essa questão, e os usos e costumes podem se aplicar a esse caso. Então, como é que ficaria? A gente pode ou não pode utilizar esses artifícios do mundo? Boa noite, né? Todos aqui, o irmão Kevin, o Vitor. Muito bem. Primeiramente, algumas coisas na Bíblia, antes de a gente trazer e apresentar uma resposta, ou pelo menos uma proposta aqui ao nosso entendimento sobre essa questão de usos e costumes. A Bíblia tem assuntos que ela não deixa claro, ela não tem uma resposta direta para certos assuntos que muitas das vezes nós nos deparamos no nosso dia a dia. Então, nesses casos, o que fazer? Por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia uma forma de como você deve cortar o seu cabelo. Você não vai encontrar também a questão furar a orelha, usar o brinco, essas questões que são mais específicas assim. Mas a Bíblia, ela apresenta princípios. O que é princípio? Princípios são instrumentos que eles serão necessários para que a partir deles nós possamos encontrar uma resposta coerente para certas perguntas que nos deparamos durante o nosso dia a dia. E aqui, por exemplo, essa questão aqui do cabelo, vamos focar um pouco aqui a questão do cabelo. A Bíblia, ela tem princípios que
ela orienta que nós devemos ter um procedimento adequado, uma maneira adequadamente de nos portarmos. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que avaliar se um certo tipo de corte de cabelo é enquadrado como uma maneira digna de viver, cristamente falando. O apóstolo Paulo ele fala aos filipenses que devemos viver de modo digno do evangelho. Então, são coisas que nós temos que avaliar. Se essa prática, esse hábito, ele vai trazer algo que possa difamar a igreja, o evangelho, outro irmão. E nesses casos, nós podemos nos voltar para Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, mesmo que não trate diretamente de como eu devo cortar o meu cabelo, ou se eu devo ou não usar certo tipo de adereço ao meu corpo, ele traz algumas orientações muito importantes. E o apóstolo Paulo, ele procura aqui colocar diante de nós que essas coisas que nós podemos classificar como usos e costumes, coisas que são secundárias, coisas que nós podemos abrir mão dependendo da situação, como também nós podemos ser compreendidos por outras pessoas. Então, nesse caso, alguns princípios, por exemplo, que nós temos que considerar. Vai glorificar a Deus? Esse é um princípio muito importante. Esse modo que eu quero cortar o meu cabelo, vai glorificar a Deus? Uma pergunta que nós temos que fazer. Porque o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja feito para a glória de Deus. Então, o crente ele não tem que pensar em satisfazer a vontade dele, mas em satisfazer a vontade de Deus. E quando nós olhamos para um princípio dessa natureza, a gente começa a refletir se de fato a gente deve ou não fazer certos tipos de corte de cabelo, ou usar certo tipo de coisa. Coisas que poderão não ter relevância em relação a pecado, mas que poderão escandalizar, que poderão trazer algo que vá, de certa forma, trazer um tropeço para o evangelho. E é nesses pontos que o apóstolo Paulo ele nos orienta, que não sejamos pedra de tropeço para aqueles que estão na fé. Quando nós olhamos para a Escritura, por exemplo, lá em 1 Coríntios, mesmo capítulo 10, versículo 23, diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, em outras palavras, eu posso fazer tudo, mas nem tudo convém, nem tudo é digno para que um crente possa fazer. Mesmo que ele tenha essa liberdade, que em Cristo nós temos a liberdade. Em Cristo nós temos liberdade de fazer qualquer coisa, mas tem coisas que não convém para um crente. E não convém para um crente. E nessas questões é que nós poderamos e certamente algumas coisas nós abrimos mão por essa questão de não ser coerente, de não convir com o procedimento cristão. Não sei se eu consegui, responder a pergunta, Sim, mas... sim. Respondeu, claro. Já ajudou bastante aqui. Também tem a segunda pergunta que ela já vem de encontro com o que o senhor disse, que é como saber se isso que eu vou fazer glorifica a Deus? Porque uma coisa que sempre eu escuto da mamãe quando eu estou em casa, do nada assim eu quero cortar meu cabelo e eu penso em fazer uns cortes um pouco mais extravagantes, como eu vejo por aí. E ela sempre direciona para mim, como é que isso glorifica a Deus? Em que é que isso vai te acrescentar? Em que isso vai cogitar louvar o nome de Jesus, de Deus? E às vezes eu me pergunto em como isso realmente poderia acontecer. De fato, não existe uma forma daquele cabelo glorificar a Deus. Mas então como que algo, um ato ou qualquer outra coisa assim, como cortar cabelo, poderia glorificar a Deus? É uma boa pergunta, essa questão, como as nossas atitudes, elas podem glorificar a Deus.
como saber se aquela atitude ela vai ou não glorificar a Deus. Mas a gente pode começar da seguinte forma. Primeiramente, uma atitude, uma prática nossa que não escandalize, eu já entendo como que está glorificando a Deus. Então, mas se eu faço algo que eu vou chamar a atenção, que eu vou provocar uma certa insatisfação ou algo no meio da igreja ou no meio do contexto cristão, aquilo ali, em vez de eu estar glorificando a Deus, eu vou estar blasfemando. Então, fazer aquilo que é comum, viver uma vida comum, aonde você não possa, de certa forma, ser o centro das atenções. A partir do momento que eu mudo o corte do meu cabelo, isso vai trazer atenção para mim. As pessoas vão olhar para mim, vão focar em mim, enquanto que o crente, o foco é Cristo. Ele é apenas um refletor, ele é um espelho. Então, a partir do momento que ele faz algo que a coisa fica centrada nele, ele está, de certa forma, tirando a glória de Deus. Então, nós temos que viver uma vida que nós não sejamos o centro das atenções, mas que nós possamos apenas ser um instrumento, algo que passa por nós e leva para Deus. Por quê? Se eu tenho um corte de cabelo que não chama atenção, eu posso, de certa forma, ser referência para um outro crente que vai olhar para mim e vai dizer, não, aquele irmão, ele tem um corte prudente, um corte coerente, e aquilo ali, de certa forma, está glorificando a Deus. Por quê? Porque ele vai também imitar. E isso não vai trazer nenhum escândalo para os incrédulos e nem para os próprios crentes ali daquele contexto. Então, uma coisa muito importante que nós devemos considerar em relação às nossas ações para a glória de Deus, primeiro, é pensar que não devemos fazer nada que possa nos tornar o centro das atenções, que o foco possa ser para nós. Ouvindo recentemente um pastor, ele estava fazendo uma exposição e ele estava falando sobre os músicos. Aqui eu quero citar como exemplo. E ele disse que o bom músico é aquele que ele consegue desaparecer. Porque o músico, de certa forma, pelo fato dele ser músico, o holofote já é para ele por natureza, pela questão dessa atividade. Só que o bom é aquele que consegue desaparecer, que Cristo seja revelado, seja glorificado, exaltado através dele. Porque se não fizer isso, se ele consegue só centralizar nele, de certa forma, esse músico ele não está assim alcançando a sua excelência, que é apenas ser um instrumento que possa direcionar a glória para Deus. Então, eu acredito que, nesse sentido aqui, pensarmos que as nossas atitudes, elas devem nos tornarmos não o centro das atenções, mas que sejamos comum, que as pessoas olhem para a gente e não vê um holofote. Eu acredito que aí nós já estamos glorificando a Deus em qualquer uma dessas ações que nós praticamos. Ok. Lembrando que isso não se trata só de cabelo, né? É qualquer outra coisa. Mas, agora, para finalizar, eu penso numa situação. Ao invés de uma pergunta, uma situação que já é bem considerada uma pergunta. Que é o seguinte. Eu julgo que, supositoriamente, cortaram o meu cabelo... Não, vou até mudar. Eu julgo que pintaram o meu cabelo de azul. Não é algo errado, eu estou de acordo com a permissão dos meus pais, eu tenho a aprovação dos meus superiores aqui na igreja, e as pessoas aqui veem o meu proceder e compreendem que isso não é nada além de que uma vontade minha, um desejo, como é que eu posso dizer? Tranquilo, podendo assim dizer. Mas, lá fora, os incrédulos eles têm uma outra visão do que seria os crentes aqui dentro, que é totalmente retrógrados e muito severos, como se a gente fosse um robozinho que tivesse o tempo inteiro programado a fazer apenas isso para o resto da vida e não ser livre ao que eles fazem. Como é que eu poderia responder
ao incrédulo mediante essa situação? Muito bem. Lá em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo ele coloca essa situação aí. Porque Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo ele apresenta uma solução ou um modo de agir para os dois lados. Primeiro, para aqueles que querem fazer algo, ter o respeito daqueles que, ou seja, se opõem, e também aqueles que se opõem, eles também devem considerar aqueles que não querem fazer. Ou seja, podemos explicar da seguinte forma: digamos que você gostaria de pintar o seu cabelo de azul. Dentro da sua análise, considerando os princípios, você entende que isso não tem nenhum problema, não é nenhum pecado. Você tem a aprovação dos seus pais, os próprios líderes da igreja não questionaram essa questão. Mas como você falou, você vai externar, você vai conviver no meio da sociedade, e a questão é como a sociedade vai julgar você. Se isso não vai trazer um escândalo, ou seja, porque é um procedimento diferente, é uma ação que não é comum no meio da igreja. Mas a partir do momento que você entende que isso é natural, que não tem nenhum problema, e mesmo assim tem as críticas, aí é uma questão que você tem que buscar em Deus essa paz e essa tranquilidade que você pode usar, mesmo que as críticas elas vão surgir. Porque nós temos que entender que não conseguimos agradar todo mundo. Tem coisas que nós temos que se posicionar e simplesmente conviver com as críticas. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui do Romanos capítulo 14, ele diz, olha, aqueles que se consideram maduros na fé, não ignore aqueles que são débeis na fé. E aqueles que são débeis, não julgue aqueles que são fortes. Ou seja, cada um respeite a opinião do outro, as atitudes do outro. Porque tanto o que não come, é porque o contexto aqui é comida. Tem uns que estavam comendo carne que eram sacrificadas aí, tem outros que não comiam e comiam legume. Mas todos eles faziam com o único propósito, glorificar a Deus, exaltar a Deus. E os dois estavam glorificando a Deus. Tanto o que era forte na fé, que dava graça, e ele entendia que não tinha nenhum problema aquela comida, depois que ela recebia a graça, ela tinha toda a bênção de Deus, e ele comia sem nenhum ressentimento. Mas aquele que via aquela comida como algo que ele não deveria contaminar-se com aquilo, e ele fazia aquilo ali para glorificar a Deus, e ele comia legumes, ele também estava glorificando a Deus. E Paulo aqui, ele pede uma compreensão e um bom senso entre os dois. Então tem coisas que elas não vão implicar nesse escândalo, mas que mesmo assim vão ter as oposições. Aí é uma questão pessoal. Você tem a sua boa consciência. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Cada um tem a sua própria consciência sobre certas atitudes. Se você entende que aquilo ali não vai trazer nenhum dano para a igreja, para o testemunho de Cristo, mesmo que você vai ter crítico, aí é uma decisão sua. Você pode usar, infelizmente, considerar ou conviver com os críticos. Tem coisas que, de fato, porque o apóstolo Paulo, ele fala lá em Timóteo, que cada crente ele tem que tornar um padrão. Mas o padrão é ele que tem que formar a partir da luz das Escrituras. Então, se ele tem respaldo para ele usar certo tipo de coisa, ou certo modo no seu procedimento, se ele tem base bíblica, se aquilo ali não tem nenhuma interferência com esses fatores que nós já consideramos, não tem nenhum problema. Cada um torne um padrão dos fiéis. O meu pai tem um padrão, meu pastor tem um padrão, eu posso ter o meu padrão. É meu padrão, não é para me copiar o padrão do A ou de B. É para que nós, através das Escrituras, possamos formar o nosso padrão, ou seja, o nosso modo de vida. Os nossos usos e costumes devem ser formados através das Escrituras. Claro, nós vamos sempre estar olhando para os nossos líderes e considerando muitos usos e costumes deles para a nossa própria vida. Por quê? Porque eles já estudaram, eles já conheceram e já desenvolveram o dele. E nós ainda estamos a desenvolver o nosso. Então, nesse sentido, é uma questão que tem que ser avaliada dessa forma. Se não tem
se não vai trazer escândalo, se não é algo que vai trazer tropeço, e mesmo assim eu vou ter crítico, eu escolho. Eu vou usar, não vou conviver também não vou ignorar aquele que está se opondo a mim, nesse sentido. Então, só um instantinho, tá, Kevin? Só para finalizar aqui. Tranquilo. Resumindo aqui o que seriam os usos e os costumes aqui, pelo que eu entendi. Acho que são 3 pontos. Os pontos dos crentes, que eu acredito que seja o respeito, que é o principal nesse quesito, já que a gente tem que aprender a respeitar a opinião e a decisão do outro que ele tem com base em uma atitude de um uso ou costume que ele vai ter. Se esse uso ou costume vai glorificar a Deus de alguma forma, no caso se vai escandalizar algo ou se vai tirar o foco de Cristo da vida do crente. E acho que o terceiro ponto que eu acredito ser o mais crédito é que... Peraí que agora eu me esqueci. Desculpe. Mas esse específico, se a gente vai realmente saber lidar com essa questão de suportar essas críticas, mesmo estando certo sobre essa nossa decisão do uso e costume. Muito bem, realmente são esses pontos aí que a gente procurou apresentar, né, com as respostas e os comentários feitos às perguntas. De fato, a gente tem que fazer essas considerações e esse último ponto, a questão de ter essa capacidade de suportar. Mas quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando a Bíblia, ele nos orienta, em muitos casos, a abrir mão. É mais fácil. Se eu vejo que essa crítica ela pode gerar algo que vai, de certa forma, posterior, criar algo diferente, é melhor abrir mão. Abrir mão, porque ele fala, em outros casos, ele mesmo teve que fazer isso, que abria mão de um direito dele para que não pudesse gerar uma controvérsia, algo que fosse inconveniente no meio da igreja e até pelos incrédulos, porque nós não somos obrigados a dar satisfação para os incrédulos, mas ao mesmo tempo nós, de certa forma, temos que manter um bom procedimento para os incrédulos em relação ao nosso procedimento. Então, é algo que nós devemos ter bastante cautela em relação às avaliações quanto às nossas atitudes em relação ao nosso procedimento, nossos hábitos e prática como cristão. Só para encerrar, então, agora, para encerrar mesmo, eu acredito, na verdade, que a base de tudo tem que ser a obediência do crente. Se o crente está sendo obediente à palavra de Deus, 100% de certeza Deus está sendo glorificado. Certo? Certo. E eu até há um tempo atrás, eu fiz um estudo com os jovens sobre essa questão do culto a Deus, mas eu também tratei sobre o que os outros devem pensar de nós. Então nós temos que nos preocupar sim com o que os outros pensam de nós, porque nós não devemos ser pedra de tropeço. E se o incrédulo acredita que, por exemplo, se o incrédulo acredita que um crente não pode pintar o cabelo de azul, porque eu já estive no meio de uma conversa sobre tatuagem e que os meus amigos acreditam que se um crente fizer uma tatuagem, ele não é crente, ele está pecando. Eu tenho consciência de que não é pecado, mas ao ver deles, eu vou ser um crente se eu não fizer a tatuagem. Então, é melhor eu abrir mão do que eu tenho convicção de que é certo, ou melhor, não do que é certo, mas de que não é pecado, né? Melhor esclarecendo, tá? Que não é pecado eu fazer uma tatuagem, mas que se os meus colegas que são incrédulos olham para mim e acham que eu estou sendo escândalo por eu ter feito uma tatuagem, ou se eu fizer, né? Então eu acredito que é melhor eu não fazer, abrir mão, e assim Deus vai estar sendo glorificado, porque eles vão olhar para mim e ver que eu sou um crente porque eu não faço tatuagem. Isso. Entendeu? Entendi, claro.
Tá bom? Então, bom, pessoal, esse foi... O nosso podcast, né? É, A gente pretende fazer mais em formatos melhores, com melhores qualidades. E, por favor, mandem no nosso grupo temas de coisas que vocês querem que a gente debata, perguntas. Sinceramente, aqui é um formato mais aberto, em que vocês, jovens, podem ter melhor interação. E acredite, informal, né? isso vai ser muito melhor para o nosso crescimento espiritual junto. As perguntas de um, as dúvidas de outro. E assim a gente vai crescendo todo mundo junto como uma família só. É isso. Muito obrigado.